Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Sou a professora Alexia e estou conversando com você a respeito dos atos processuais. Então nós já vimos nas nossas aulas anteriores que os atos processuais têm alguns princípios da liberdade das formas, podem ser realizados eletronicamente, temos os atos das partes, os atos do juiz e demais serventuários da justiça, e na aula de hoje nós vamos identificar os prazos processuais, os prazos para a prática desses atos processuais. Então vamos lá. Prazos processuais. O prazo é o espaço de tempo dentro do qual deve ser praticado o ato processual. Então, o ato de contestar, o ato de participar da audiência, o ato de oferecer um recurso, uma apelação, um agravo de instrumento, todos os atos dentro do processo, eles têm algum prazo para serem realizados. Então, vamos acompanhar a partir do artigo 218 quais foram as grandes mudanças em relação aos prazos processuais. Prazos processuais foram bastante discutidos no anteprojeto do Código de Processo Civil, no projeto do CPC, e entraram em vigor de uma forma bastante diferente, então vale a pena a gente dar uma olhadinha o que acontece com os prazos dentro do processo. Então vamos lá, artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Então, para cada ato processual, eu terei um prazo específico para seu cumprimento. O ato de peticionamento, o ato de recurso, o ato de comparecimento, para que você faça ou deixe de fazer alguma coisa no processo, tudo, teremos um prazo específico para cumprir. Esse prazo específico, a gente já vai ver que ele foi unificado pelo nosso Código de Processo Civil, facilitando a vida do advogado, tanto em questão do prazo como na sua própria contagem. Mas olha a observação importantíssima do parágrafo 3º do artigo 218. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, quando a lei não diz qual é o prazo que eu tenho para cumprir determinado ato, ou quando o juiz não assinala esse prazo na sua decisão, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Esse parágrafo 3º é importantíssimo porque quando se fala em prazo processual dentro do novo Código de Processo Civil, todo mundo sabe que os prazos foram unificados pelo CPC. E todo mundo sabe que essa unificação foi pelo prazo de 15 dias. E daí, quando a lei não faz uma previsão a respeito do prazo, ou quando o juiz não determina na sentença qual é o prazo para cumprir determinado ato, todo mundo pensa que esse prazo será de 15 dias. Errado! Quando não existe previsão legal, ou quando o juiz não determina na decisão qual é o prazo será de 5 dias. Então, cuidado com isso. A primeira informação importantíssima a respeito dos prazos. Não há previsão legal e o juiz não determinou na decisão, teremos o prazo de 5 dias para cumprir aquele ato. Vamos prosseguir. Contagem dos prazos processuais. Aqui é bastante interessante. Artigo 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Então, para a contagem de prazos processuais, eu excluo o dia do começo e incluo o dia do final. Então, se há um prazo para que você faça ou deixe de fazer alguma coisa no processo, e se foi intimado desse prazo na data de hoje, você exclui a data da intimação e inclui a data final. Então, você foi intimado, vamos supor, no dia 10 de julho. No dia 10 de julho, quando houve a sua intimação, você não conta prazo. Você começa a contar o prazo a partir do dia 11 de julho. Se for um dia útil, vai contando lá o prazinho, incluindo o dia do final. Então, contagem de prazo processual é assim. Exclui o dia do começo, o dia da intimação, inclui o dia do final. Mas cuidado!
os prazos previstos no CPC são contados dessa forma. Mas nós temos alguns outros prazos do direito material que não são contados assim. Então, prazos processuais exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Olha a observação do parágrafo 3º do artigo 224. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação. Então, você recebeu a publicação da sua intimação na data de hoje. Se amanhã for um dia útil, você começa a contar o prazo. Se amanhã não for um dia útil, você só vai começar a contar no próximo dia útil subsequente. E por que isso? Porque o novo Código de Processo Civil estruturou a contagem dos prazos processuais apenas em dias úteis. E para o Código de Processo Civil, dias úteis são de segunda a sexta-feira, então não conto sábado, não conto domingo e não conto feriados ou dias nos quais não haja expediente regular do fórum. Então, você não vai contar os prazos nos sábados, você não vai contar os prazos nos domingos, você não vai contar os prazos nos feriados e não vai contar os prazos quando não houver expediente regular. Então, quer ver um exemplo disso? Vamos pegar o feriado do Carnaval. Se houve a publicação da sua intimação na sexta-feira que antecede ao Carnaval, bom, houve a publicação na sexta-feira que antecede ao Carnaval, não conta o dia do começo, exclui o dia do começo e inclui o dia do final. Então, na sexta-feira que antecedeu o feriado de Carnaval, você não vai contar, porque foi o dia da publicação. Quando que você vai começar a contar? No próximo dia útil subsequente. Aí o próximo dia útil é o quê? Sábado. Sábado conta? Não conta, porque não é dia útil, né? Domingo. Domingo conta? Também não conta. Segunda. Opa! Segunda é feriado? A segunda-feira de carnaval? Segunda-feira de carnaval não é feriado. O feriado do carnaval é na terça-feira. Então, terça-feira eu não vou contar. Mas o que acontece na segunda-feira do carnaval? Na segunda-feira do carnaval, tem expediente forense regular? Não tem. Então, sempre quando tem algum feriado que vem numa terça ou que vem numa quinta-feira, é importantíssimo a gente verificar no nosso Tribunal de Justiça correspondente como é que vai ser o expediente forense nesses dias que antecedem ou são posteriores aos feriados. Porque se não tiver expediente forense regular, você não vai contar o prazo. Então, você não contou o sábado, você não contou o domingo, você não contou a segunda, porque não teve expediente regular, você não contou a terça-feira. Por quê? Porque terça-feira é feriado. E daí na quarta? Bom, a quarta-feira é a quarta-feira de cinzas. Tem lá o feriado até meio-dia e depois do meio-dia todo mundo volta ao seu trabalho. Quarta-feira, se o expediente começa a partir do meio-dia, teve expediente regular? Não teve expediente regular, então você também não vai contar a quarta-feira, você vai começar a contar o teu prazo até a partir da próxima quinta-feira. Então, cuidado com isso. Todo Tribunal de Justiça, quando antecede algum feriado, ele já faz uma resolução para saber se tem ponto facultativo, se não tem ponto facultativo. Então, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a quarta-feira de cinzas foi contada como expediente não regular. Então, você não vai contar a quarta-feira de cinzas por ocasião desse nosso exemplo. Mas em alguns outros estados, foi computado enquanto expediente regular. Então, se teve expediente regular, você vai contar como dia útil. Se não teve expediente regular, você não conta como dia útil. Então, tem que tomar um certo cuidado com essa relação de prazo. Prazo processual para o novo CPC são só aqueles contados em dias úteis, e dias úteis são todos aqueles, excetuando sábados, excetuando domingos, excetuando feriados e excetuando os dias que não houver expediente regular no Poder Judiciário.
Beleza? Então vamos continuar aqui. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. E daí o povo lê o caput do 219 e esquece de ler o parágrafo único do 219. O 219 diz assim: o disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. O que são prazos processuais? Prazos que têm uma incidência na relação jurídica. Então, o prazo para contestar, 15 dias. O prazo de contestação tem incidência na relação jurídica? Tem. Então, é um prazo processual? Claro que sim, serão contados em dias úteis. Prazo para apelação? 15 dias úteis. Prazo para o agravo? 15 dias úteis. Então, se for prazo processual, você vai contar em dias úteis. Mas e prazos não processuais? Prazos materiais? Prazos materiais você conta em dias úteis? Não. Prazo material você vai contar em dias corridos. Um exemplo, o prazo decadencial. O prazo para você promover a ação anulatória de um vício do negócio jurídico é um prazo decadencial, é um prazo de direito material, você vai contar em dias corridos. Agora, uma observação importante que se faz em relação aos prazos processuais, e algo que importa a gente tratar a partir de agora, diz respeito ao prazo que o devedor tem para pagar a dívida esculpida numa sentença ou num título extrajudicial. Quando você entra com uma execução de uma sentença, ou execução de um cheque, de um contrato, você vai ter um certo prazo, que a gente vai comentar um pouco mais à frente das nossas aulas, você vai ter um certo prazo para esse devedor pagar a obrigação. Esse prazo no cumprimento de sentença que é de 15 dias e no processo de execução que é de 3 dias. Esse prazo que o devedor tem para fazer o pagamento da dívida espontaneamente, será que ele é um prazo material? Será que ele é um prazo processual? E em relação a isso, existe uma enorme divergência na doutrina. Há autores que entendem que, como é um prazo previsto no CPC, seria prazo processual. E sendo prazo processual, são contados em dias úteis. Mas há autores que entendem que o ato de pagar, o ato do devedor tirar o dinheiro do bolso e fazer um depósito judicial, é um ato material. Ele sai da casa dele, ele vai no banco, ele tira o dinheiro, ele faz o depósito em juízo. Então, em que pese exista previsão legal dentro do CPC para esse ato, ele seria um ato material. E se é um ato material, eu vou contar esse prazo em dias corridos. E daí como é que fica, professora? Eu vou contar esse prazo para o devedor pagar a obrigação no cumprimento de sentença ou no processo de execução em dias corridos ou em dias úteis? Depende da corrente ao qual é filiado o juízo no qual você está trabalhando esse cumprimento de sentença, esse processo de execução. Se o juízo entende que são dias, que o prazo de pagamento é um prazo processual, você vai contar em dias úteis. Se o juízo entende que o prazo de pagamento é um prazo material, você vai contar em dias corridos. E geralmente os juízes, quando intimam o devedor para pagar, eles já colocam: pague-se em 15 dias úteis ou 15 dias corridos, pague-se em 3 dias úteis ou em 3 dias corridos. Então ele já dá a orientação de entendimento. Se para ele for um prazo processual, dias úteis; se para o juízo for um prazo material, dias corridos. Então, cuidado com isso. A contagem dos prazos em dias úteis é apenas para prazo processual e não para prazo material. Vamos lá. Suspensão dos prazos processuais. O artigo 220 estabelece que suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Olha que interessante esse dispositivo. É um dispositivo também novo, não existia no CPC de 73, e ele veio justamente para conferir um período de descanso para a classe de advogados. Por quê?
Vocês bem sabem que nós temos todo ano o nosso recesso forense, né? Não são férias forenses, mas é o nosso recesso forense, que vai do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Então, do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro, recesso do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário não trabalha, né, as ações, os processos, os serventuários. Não existe expediente forense do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro, excetuando-se, lógico, as situações de plantão judiciário, as demandas urgentes, aquelas demandas que podem e devem ser requeridas nesse período. Mas não sendo essa demanda urgente, totalmente fechado o Poder Judiciário do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Então esse é o período de recesso do Poder Judiciário. Período de férias, de juiz, de serventuário da justiça é outra história. Esse recesso, esse período, é o período que o Poder Judiciário fica fechado, só fica disponibilizado o plantão judiciário. Então, nesse período de recesso do Poder Judiciário, também era o período que os advogados poderiam descansar, do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Só que o que acontecia sempre? No dia 7 de janeiro já voltava o serviço judiciário, já voltava processo, já voltava prazo, e os advogados ficavam igual uns malucos tentando trabalhar e tendo aquele pouco período de descanso. Então, qual foi a ideia do Código de Processo Civil novo? O recesso forense se mantém, do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Porém, quando volta o serviço judiciário no dia 7 de janeiro, volta o serviço judiciário, o Poder Judiciário volta a trabalhar. Mas os prazos processuais ficam suspensos até o dia 20 de janeiro. Então, o que acontece? No dia 7 de janeiro, o advogado que quiser eventualmente conversar com o juiz, pedir vista dos autos, ele pode comparecer ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário volta às suas atividades. Mas o prazo não corre também desde lá do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro, inclusive. Voltará a correr o prazo processual no dia 21 de janeiro, se dia 21 de janeiro for um dia útil. Então acabou facilitando a vida dos advogados, é um grande avanço à categoria dos advogados, esse artigo 220. E outras hipóteses de suspensão de prazo que nós temos são as hipóteses de suspensão do processo, se está suspenso o processo também ficam suspensos os seus respectivos prazos, a instituição de programa do Poder Judiciário para autocomposição, então metas do Conselho Nacional de Justiça para resolver conflitos antigos ou metas de autocomposição, logicamente os prazos ficam suspensos para dar prestígio, para fomentar esses programas instituídos pelo Poder Judiciário quando são instituídos. Então são algumas outras situações também de suspensão de prazos que vale a pena a gente conferir. E para a gente falar também de prazos, a respeito da prerrogativa de prazos. Nós temos algumas pessoas, alguns sujeitos do processo que gozam de uma certa prerrogativa no prazo. O prazo processual, que é esse prazo agora contado em dias úteis, um prazo que veio unificado no CPC, não, a grande maioria dos prazos vigora em 15 dias úteis, prazo para contestar 15 dias úteis, prazo para apelar 15 dias úteis, prazo para agravar 15 dias úteis, com algumas exceções, como é o caso dos embargos de declaração, que tem um prazo de 5 dias úteis, como é o caso daqueles atos que não tem prazo previsto em lei, ou que o juiz também não determina na decisão, que também é o prazo de 5 dias, a grande maioria dos prazos foi unificada. Então, na grande maioria, nós temos o prazo de 15 dias, se for prazo processual, 15 dias úteis. E daí nós temos alguns sujeitos do processo que têm uma prerrogativa de prazo. Que prerrogativa de prazo é essa? A prerrogativa de prazo em dobro. O CPC de 2015, ele eliminou aquelas antigas prerrogativas que nós tínhamos no CPC de 73 de prazo em quádruplo para fazer algumas atividades nos autos e condensou esses sujeitos em prerrogativa de prazo em dobro. Quais são essas pessoas? Então, primeiramente, Fazenda Pública. Fazenda Pública, União, Estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias, suas fundações,
tem prerrogativa de prazo em dobro para qualquer ato processual. Então, a Fazenda Pública vai contestar, ela terá 30 dias úteis. Fazenda Pública vai agravar de uma decisão, ela tem 30 dias úteis. Fazenda Pública vai apelar da sentença, ela terá 30 dias úteis. Então, Fazenda Pública tem prerrogativa de prazo em dobro para praticar qualquer ato processual. Também tem prerrogativa de prazo em dobro. Então, Fazenda Pública, o Ministério Público. Ministério Público para emitir parecer naquelas ações às quais ele é obrigado a participar, as ações envolvendo interesse público, interesse social, litígio coletivo sobre a posse de terra urbana ou rural, as ações envolvendo menores, incapazes, nas quais o Ministério Público tem que participar. A participação dele, ele também terá um prazo de 30 dias úteis para emitir o seu parecer, ou quando for parte, para se manifestar, para contestar, para apelar, para agravar, tudo que o Ministério Público fizer no processo, também prerrogativa de prazo em dobro. E além da Fazenda Pública, além do Ministério Público, nós temos uma terceira pessoa que também tem prerrogativa de prazo em dobro. Só que em relação a essa terceira pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Essa terceira pessoa é quem? Litisconsórcio com diferentes procuradores. Essa regra já era adotada pelo CPC de 73. Mas olha o que o Código Novo vem acrescentar a essa regrinha. Bom, a Fazenda Pública e o Ministério Público precisam de uma prerrogativa de prazo em dobro justamente pela quantidade de demandas que são levadas à Fazenda Pública, ao Ministério Público. Se a gente pensar que o poder público ele é o maior demandante, maior demandado do país, justifica-se logicamente essa prerrogativa de prazo. 15 dias acaba sendo muito pouquinho para o Ministério Público ou para a Fazenda Pública dar conta de todos os processos. Então, justificável a prerrogativa de prazo. Agora, a prerrogativa de prazo para o litisconsorte com diferentes procuradores, ela vem de que ideia? Cunhada lá no Código de 73, ela vem da ideia de facilitar o trabalho do advogado. Por quê? Se eu tinha um processo lá em 1973. Em 1973, o nosso processo, a gente nem falava em processo eletrônico, não falava nem em internet, então o processo era físico mesmo. Então, o processo físico, o que acontece? Eu tinha lá o prazo para contestar a petição inicial. E os réus desse processo, vamos supor, nós tínhamos 5 réus nesse processo. Cada um tinha um advogado diferente. Litisconsórcio, pluralidade no polo passivo, com diferentes procuradores, cada um com um advogado diferente. E eu tinha 15 dias para contestar. E como a gente trabalhava com processo físico, então às vezes um advogado, o primeiro advogado ia lá, fazia a carga dos autos, ou tinha que tirar cópia muitas vezes desses autos, depois o outro advogado e assim por diante. 15 dias era um prazo muito curto para toda essa logística envolvendo os 5 réus e os 5 advogados. Então, como forma de facilitar o trabalho do advogado, o legislador estabeleceu que quando eu tiver litisconsórcio com diferentes procuradores, o prazo seria em dobro, o prazo seria de 30 dias, nesse nosso caso aqui da contestação. E daí, quais foram as modificações inseridas no Código de Processo Civil de 2015? Bom, hoje, a nossa realidade é o quê? A nossa realidade é a realidade do processo eletrônico. Nós temos ainda processos físicos, logicamente, mas a ideia é que o caminho seja a virtualização de todos os processos. Isso demanda um certo tempo, em comarcas um pouco mais longe, em comarcas onde não tem esse acesso não só ao aparelho, mas da própria população. Isso acaba indo num passo um pouquinho mais lento, mas a ideia é que no futuro próximo, 100% dos processos, nós tenhamos a digitalização, a virtualização. Então, o que acontece? Essa regra de que quando eu tenho litisconsórcio com diferentes procuradores o prazo dobra, ela não se justifica mais na realidade do processo eletrônico. Porque se mesmo exemplo, eu tenho 5 réus, cada um com advogado diferente, e tenho um prazo de 15 dias para contestar, se eu tenho um processo eletrônico, os 5 advogados, os 5 réus e mais o juiz e mais serventuários da justiça podem acessar o mesmo processo ao mesmo tempo. Então, por que dobra o prazo
em processo eletrônico? Não faz o menor sentido. Então o advogado do primeiro réu, o advogado do segundo, do quinto réu e o juiz e mais, sei lá, o escrivão, o chefe de secretaria podem acessar o processo ao mesmo tempo? Não tem a menor justificativa manter esse dispositivo no código. Então, o que o CPC fez em razão do dobro do prazo em dobro para o litisconsórcio com diferentes procuradores? Ele manteve essa regra. Então, tem prerrogativas de prazo em dobro, Fazenda Pública, Ministério Público e o litisconsórcio com diferentes procuradores. Porém, quais são os acréscimos? Se, para o litisconsórcio ter a prerrogativa de prazo em dobro, ele precisa ter procuradores diferentes. Esses advogados têm que ser de escritórios diferentes, então não basta ter advogado diferente. O advogado tem que ser de escritórios de advocacia diferentes. Então, além dos litisconsortes terem procuradores diferentes, de escritórios diferentes, essa regra só vale para processo físico. Então, cuidado com a regrinha do litisconsorte. A regra do prazo em dobro para o litisconsorte continua? Continua. Só que eles têm que ter advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, e essa regra só vale para processo físico. Processo eletrônico, tem o litisconsórcio, tem advogado diferente. Se é processo eletrônico, o prazo é simples, 15 dias. Então, cuidado com a regrinha do litisconsórcio. Então, gente, a respeito dos prazos processuais, essas foram as grandes modificações na nossa codificação, no nosso Código de Processo Civil. E eu espero você na nossa próxima aula para nós falarmos sobre tutelas provisórias, a tutela de urgência, a tutela de evidência. Então, eu espero que você tenha aproveitado aqui as aulas de atos processuais, de prazos processuais. Toma cuidado com prazo processual, porque na prática forense o advogado pode até perder o processo, mas prazo não dá, né, gente? Então, cuidado com os prazos processuais e eu te vejo então na nossa próxima aula.